Fala pessoal, beleza? Bom, trazendo mais um vídeo aí para vocês então, né? A pedido de muitos, pessoal, muita gente gostou desse tipo de vídeo, deu abordando aqui um dia operacional e eu passando, né, dicas, né, feedbacks e tudo mais. E no dia de hoje, né, eu quero mostrar para vocês como que foi o pregão aí, o último pregão, né, o pregão do dia de ontem, dia 6, e mostrar as possibilidades, né, de trade, os pontos de possíveis entradas, tudo isso dentro do meu operacional, tá? Dentro da minha abordagem, né, da leitura que eu tenho e da leitura que os meus alunos operam, né? E dentro disso também passar para vocês, obviamente, conteúdo, né, algumas dicas sobre pontos de tomada de posição e tudo mais, tá? Ontem, pessoal, foi um dia muito interessante, muito bom, tá? Onde não só eu, mas muitos alunos fizeram assim trades bem interessantes, né? E aí eu quero conversar com vocês sobre isso hoje, tá? Amor, segura o Luca aí. Bom, então, primeira coisa que a gente vai ver é a abertura do mercado, tá? O mercado, ele abre com um gap de baixa, um gapzinho aí de mais ou menos 330 pontos, tá? Pessoal, normalmente eu tenho toda uma preparação gráfica aqui de marcações, né, ponto, suporte e resistência, né, onde eu vejo que o mercado pode segurar, né? Então assim, normalmente eu tenho aqui no meu gráfico pontos que eu marco, né, anteriormente, que eu vejo que o mercado pode querer parar nessa região, tá? E aí o que que acontece? A gente verifica, né, que o mercado ele abre em cima de uma região de topo rompido, tá? Eu sei que é uma região de quê? De suporte. Logo depois o mercado ele faz o quê? Ele faz um movimento de alta. Eu entendo que pode entrar pressão compradora, tá? E uma dica que eu dou para vocês, né, para acompanhar a tendência é sempre pegar, né, os 50% da perna e ver se o mercado vai fazer um pullback nessa região e depois voltar a subir, né? E aí a gente vê que o próximo candle, ele vem, ele tenta dar continuidade no movimento, porém ele rejeita, volta e rompe 50%. Nesse caso, o que eu sei? Eu sei que o mercado ele pode vir testar mínima do dia, né? E aí eu aguardo, tá? Eu fico aguardando por quê? Porque basicamente, pessoal, eu preciso que o mercado chegue na região e além dele chegar na região, ele deixe gatilhos. E aí a gente vê que ele volta para essa região de topo rompido, próximo à mínima do dia, e já começa a deixar gatilhos. E eu já fico atento para uma possibilidade de quê? De compra. E a gente vê que esse Candle 5 aqui é um gatilho perfeito que me fizesse pensar no movimento altista. Arthur, mas o preço não está abaixo dos 50%, né? Pessoal, quando eu vejo uma possibilidade de consolidação, não uso 50%, tá? Então a gente vê que o preço faz um movimento de alta, ele faz um movimento de baixa, ele vem próximo à mínima, começa a deixar gatilho. Se eu estou cogitando compra, o meu ponto de parada vai ser o próximo topo, certo? Então eu já estava pensando em compra, só que o mercado não ativa e ele deixa o Candle 6 um outro gatilho, só que um gatilho um pouco mais feio porque ele fecha abaixo dessa marcação da região do topo anterior. E aí eu fico acompanhando. Próximo candle, observe o que o mercado faz. Novamente um gatilhinho e fechando acima da região. Aqui eu estou ainda pensando em compra. O que acontece? Próximo candle, pessoal, ele ativa uma compra aqui, tá? E esse trade aqui, ele foi o trade que violinou algumas pessoas, tá? Se a pessoa coloca o stop muito próximo aqui, observa que ele vem só na maldade de pegar o stop e voltar. Normalmente eu costumo usar o meu stop uns 40 pontos mais ou menos afastado ali da mínima do dia, 40, 50 pontos, para evitar isso. Então tiveram alunos que tomaram posição aqui e eles foram violinados aqui, ó, na perca desse fundo. Só que logo em sequência o mercado forma de novo um padrão lindo, tá? Que é um novo padrão de impulsão, né? E teve pessoas reassumindo posição. Eu, como pus o stop um pouco mais abaixo, eu não fui violinado, então eu ainda estava no trade, né? Aí o que acontece? Olha a importância de você confiar naquilo que você faz. Então, estava comprado, né? Pessoas foram estopadas, retomaram compra aqui no próximo candle, quando ele ativou. Só que aí o cara quer deixar os 50% na tela, mesmo, né, comigo falando que eu não uso 50% em consolidação e tudo mais. E aí esse Candle 10 ele mostra uma forte rejeição, né? Candle 11 confirma, mostrando um candle bem vendedor. O que teve gente lá na sala falando? Falando, Arthur, vou sair desse trade porque o mercado vai descer porque está segurando nos 50, né? Eu particularmente falei, cara,
é cada um, né? É de cada um. Mas eu, particularmente, depois que entro num trade, eu deixo rolar. Deixo stop técnico. E depois, simplesmente, o mercado dá uma porrada, né? Atingindo todos os alvos. O meu alvo final estava na máxima do dia, tá? Então, aqui foi o alvo final que eu peguei. Então, eu peguei mais ou menos aqui uns 300 pontos nesse movimento de alta, né? Aqui tinha sido o primeiro trade do dia. Então, o mercado começa a iniciar uma pressão compradora. O que eu sempre faço para acompanhar o preço? Né? Vamos aguardar o preço numa região ali de pullback, tá? Nos 50%. E aí, não é só nos 50% que o preço pode chegar. Você não tem um topo rompido, então isso aqui é região. Esquece esse negócio, né, de querer que o preço chegue na sua linha. É região, cara. E aí o mercado começa a afundar, olha como ele bate em cima do topo ali, já me mostra um padrãozinho de compra bem interessante. Um gatilho, tá? Porém eu tenho minhas confirmações, eu não penso em compra. Aqui o preço já ativou, né? Ele já me confirmou uma possibilidade de compra. Porque ele confirmou os gatilhos. Eu só não teria aqui um alvo muito interessante se eu penso em tomar na ruptura, porque ele ficaria um pouco acima do topo. Então eu tinha duas opções: esperar o teste, né, ou arriscar mesmo assim. E aí o mercado ele não confirma, tá? Ele não confirma a ativação. Porém, se o cara quis pegar no teste aqui, esse é o trade que eu falo. Pegar no teste é mais agressivo, porque não tem ativação. Aí ele pega no teste, às vezes o mercado vem, volta e depois, ó, estopa ele. E aqui, ó, esse candle me deixou um gatilho muito top. Só que, novamente, eu não assumi posição aqui, era um gatilho perfeito, por conta de risco-retorno. O meu alvo, ó, olha onde que ficaria. Bem acima da máxima do dia, pessoal. A única opção, como mencionado anteriormente, era ver se o 20 abria, testava aqui para baixo, para eu tentar uma compra com o stop mais barato, né? Stopzinho curto e ver se ele dava o alvo. Então acabou que eu não assumi posição aqui, o mercado deu uma porrada aqui e ele até daria o alvo ali de uma vez o risco, na ruptura, né? Bom, beleza, eu vi que o preço fez o pullback e aí o que o preço vem fazer? Romper topo. Todas as vezes que o preço faz um pullback e vem testar topo ou vem testar fundo, pode ser que a gente esteja iniciando um processo de consolidação. Então falhou o topo, eu quero vender. Só que, ó, falta de gatilho. O mercado não deixou gatilho, né? Eu não quis vender nessa região por falta ali, né, de candles que me mostrasse assim um certo interesse. Depois o que acontece? O mercado ele fica brigando entre esse fundo e o último topo. Aqui já não tem 50 mais. Então ele está consolidado. O que eu gostaria? Gatilhos interessantes nessa região de fundo, tá? Ou então que ele viesse para o topo e segurasse, certo? Aí o que o preço faz? Mercado vem, afunda, candles grandes, né? Barras grandes assim, pessoal, ainda mais no meio de uma consolidação, é máquina para queimar dinheiro. Você vai querer, uma barra grande para baixo, vai cair, uma barra grande para cima, vai subir, e aí você fica queimando seu dinheiro, né? Depois vem o candle 26, um candlezinho, um gatilho, porém abaixo da região. Depois vem o 27, pessoal. Esse 27 aqui é o candle que eu falo assim, depende muito de cada um a assumir posição nele, porque ele mostrou muita sombra, ó, muita rejeição. Né? Se o cara, por exemplo, vai tomar posição aqui, não compensaria já o alvo, a não ser que pegasse no teste. Né? Eu espero o candle abrir, testou para baixo, ele entra, por exemplo. Se o cara pegou no teste aqui, conseguiu, ó, pelo menos fazer parcial. Stopzinho técnico ali 150 pontos, andou 150, faz parcial, né? E depois o mercado volta. Ó, volta. Então se o cara assumiu nessa ruptura, o alvo era perigoso e não chegou, realmente não chegou, tá? Depois o mercado vem, busca essa região aqui de fundo, deixa um gatilho bem interessante aqui, ó, né? Que se ele fosse uma confirmação, tá? Aí se o cara confirmou essa região aqui, ó, do fundo anterior como fundo, daria para pensar numa compra. Mas eu, particularmente, para assumir compra, eu preferiria que ele testasse a região, que a gente já viu que era aquela região lá de trás do topo rompido. Deixar dois gatilhos aqui para mim, pelo menos, né? E aí eu assumiria compra. E deu uma bela de uma puxada, cara. Tá? Só que aqui eu não peguei. O tradeaço mesmo foi logo após. Esse trade aqui, pessoal, é o seguinte. A gente tinha a região de 118, o mercado rompe o 118, não consegue, né, segurar nele e aí começa a fazer um processo de consolidação. Nesse processo de consolidação, até aonde o preço pode vir? Lembra, região, tá? Então o mercado ele pode vir tanto no 50 quanto no topo rompido. Então vamos ver como que ele se comporta. Quando ele bate no 50, ele já deixa um gatilho perfeito, bonito pra caramba.
Próximo candle, gatilho legal pra caramba. Só que, se eu fosse assumir compra aqui, já ficaria meio inviável, porque meu alvo já ia ficar acima de pontos de parada. Então, o que a gente faz? Aguarda ver se tem gatilho menor. Aí pode ver que o mercado rompe, depois ele volta, fecha acima de novo, e aí volta a deixar gatilho. Esse candle aqui, eu poderia assumir compra nele? Já pensar? Até poderia, mas não é aquele candle que você vê um enorme interesse comprador, com sombra inferior e tudo mais. Próximo candle, martelinho em cima da região, porém já fechando abaixo. E depois ele vem e confirma, um candle de impulsão, pouquíssima sombra superior, mostrando que é interesse do mercado, né? Possibilidade de compra, stop técnico, tá? E alvo era onde, pessoal? Alvo inicial bola, alvo final topo anterior. Ó, e aqui, né, para não falar que eu tô mentindo, eu tinha uma pancada de aluno que pegou esse trade. Eu até postei no Instagram, né, um tanto de gente que pegou aqui, pegou 500 pontos, 600 pontos, a galera realmente rebentou, né, nesse trade aqui dos 50, tá? Teve gente que pegou aqui, né, logo aqui foi sair lá no topo, né, 500 pontos. Teve gente que já foi fazendo parcial, teve gente que pegou no teste, às vezes o stop tava caro, né, para um cara que opera pequeno, aí ele esperou o teste. Então, tive vários alunos que pegou esse movimento de alta. Olha como o preço chegou no 50 e ele literalmente parou, ó. Ele não conseguiu, ele fechava abaixo, a gente via que ele fechava abaixo, mas logo já voltava. O mercado rejeitava, né? Então o mercado vem e faz esse puta movimento de alta. Quando ele começa a subir, aonde você vai esperar o preço? Lá no topo. Lá no topo. Por quê? Região de resistência, região de pressão. O que eu quero ver? Se ele vai falhar. Só que esse candle aqui, pessoal, ele acaba rompendo a região. Se ele rompe, eu entendo. Beleza, o mercado pode continuar subindo, né? Só que o próximo candle, ó, ele já rejeita. Aqui seria um falso rompimento. Mas para eu pegar aqui, sendo bem sincero, só se deixasse gatilho. E aí o que acontece? O mercado volta e dá uma afundada. E muitos vão falar, ah, mas isso é um inside. Ah, isso é isso, aquilo. Pessoal, é o que eu falo. Eu tenho os meus padrões de entrar. E eu sei a efetividade de cada um. Então, tem certas coisas que às vezes você usa, né? E você gosta, sabe a assertividade. Muitas vezes eu não gosto porque para mim não é efetivo, né? Então, acontece. Igual esses tempos para trás, eu mostrei um trade no dólar que eu fiz de falha de topo, né? E a pessoa falou, pô, você pegou o pior trade, porque o trade a favor da tendência você não pegou. O que adianta eu forçar a operação, sendo que não dá na leitura? Por isso que a maioria perde dinheiro, porque o cara se sente obrigado de entrar num ponto que às vezes o operacional dele não dava dando condições claras, né? Então, o mercado vem, volta para a região de fundo e ele começa a deixar gatilho. Deixa um gatilho interessante, ó, próximo candle feio, depois um candle vendedor, não é gatilho. Depois ele vem e deixa um outro gatilho, só que infelizmente rompendo a região. Se ele não tivesse rompido a região, ficaria muito interessante pensar em compra aqui. Mas como ele fechou abaixo do fundo, eu já não faria nada. E pode ver que ele ativa. Ó, e ele faz um belo movimento, tá? Só que nesse candle aqui, a pessoa ainda poderia pensar tomar posição nele, tá? Por quê? Porque ele ainda estava na região de fundo, o mercado estava deixando vários gatilhos um do lado do outro, né? E teria alvo. Tá? Se o cara tá pensando em assumir trade aqui com o stop abaixo da mínima, o alvo assim final seria ou no 118 ou no topo anterior, mas o primeiro ponto é o 118. Então aqui eu poderia fazer uma parcial uma vez o risco e zerar tudo ali, ó. Daria mais ou menos 300 pontos, né, de ganho. Então, é um trade, esse tipo de trade aqui é o trade que eu coloco assim na incerteza, porque não é todos que vai assumir um trade desse. Eu conheço a galera, né, principalmente quem é meu aluno, e eu sei que muitas vezes um entra, outro não entra. Diferentemente, por exemplo, de um trade de falha de fundo como esse. Um trade dos 50%, que o mercado vem liso, deixa os gatilhos. Agora, no trade como esse, é muito de cada um, sabe? É, como se diz, adaptativo, né? E aí o mercado vem, bate ali, dá uma segurada, não confirma nada para mim. Aí ele fica no meio. Voltou para a região de fundo. O que você vai observar? Se o preço vai segurar ou se ele vai romper, tá? Gatilho segurando no fundo, tá? Confirmou? Ainda não. Deixou um segundo gatilho. Porém, não é um gatilho legal, não. Por quê? Muita sombra superior. São gatilhos, mas gatilhos feios. Gatilho legal? Ainda não. Pô, Arthur, mas o preço está fechando abaixo do fundo. Não tá, não. Olha aqui, ó. O fundo é até aqui, ó. Lembrando, pessoal, suporte e resistência não é linha, não. Eu marco uma caixa aqui só pra galera ter referência, tá?
eu tô vendo que sombra superior, ainda não tá legal, candle horrível esse 92, de jeito nenhum pensaria. 93 já ficou mais bonitinho, mais sombra inferior. Só que aqui, ó, eu não assumiria trade com o tamanho desse stop aqui, ó. 270 com alvo gigante. Particularmente eu gostaria do que? Um gatilho mais próximo possível do fundo. Aqui ele deixou um gatilhinho legal, gatilhinho de impulsão, e o stop ficaria barato, ó. O stop ficaria ali na casa de 160 pontos, mais ou menos, tá? Então dava para pensar tomar em posição aqui. Próximo candle ele ativa, dá a parcial, uma vez o risco, né? E aonde que eu jogaria esse alvo final? Lá no bola. Poderia ser, né, um alvo final interessante. E aí a gente vê que o mercado termina fazendo esse movimento de alta, né? Pessoal, eu tô fazendo esse vídeo um pouquinho mais rápido hoje, né? Porque eu tô gripado, eu tô meio com o corpo ruim. Então, assim, eu tô gravando mesmo pra trazer conteúdo pro canal, mas realmente hoje eu não tô muito bacana. Então, por isso que não vai ficar um vídeo tão grande, né? Mas o que eu quero passar para vocês o que eu tento, pelo menos eu tento, né? Não sei se eu consigo, passar uma maneira igual de se ver o mercado todos os dias, tá? Porque assim, eu vejo que as pessoas gostam de fazer demais adaptação. Que aí ela pega um dia, né, um dia ruim, por exemplo, e aí ela quer adaptar outra coisa naquele dia, né? E cara, não é todos os dias que vai funcionar as coisas. Um pullback, uma falha de topo, não é. Hoje mesmo, tá? Hoje mesmo deu um tradezinho de falha de topo que alguns alunos me perguntaram, né? E realmente o preço falhou o topo, mas não andou, porque a tendência estava muito forte. Mas olha como o preço mostra uma enorme pressão vendedora em cima da máxima do dia. Ó, muita sombra, muita rejeição, vendedores entusiasmados em segurar, só que o mercado não respeita. Ó, rompe, tá vendo? Não é simples, você vai pegar cenários também que vai dar trade. Vai dar trade liso, tradezinho filé. Hoje eu peguei um tradezinho top de falha de fundo nesse ponto aqui. O mercado faz fundo, faz o pullback, volta para romper o fundo, rejeita o fundo, deixando gatilhos. Eu peguei uma compra nessas regiões e saí na máxima do dia, 500 pontos praticamente, né? Mas é o que eu falo para vocês. Todos os dias a mesma leitura. Vai ter dia bom, vai ter dia complicado, né? E só aqueles que se acham, né, os caras mesmo do mercado, né, mas esse tipo de gente só fala. Você nunca vai ver resultado, você nunca vai ver uma boleta desse cara, mas esse cara sempre vai conseguir comprar na mínima do dia e sair na máxima, tá? Esse cara, ele sempre vai arrumar justificativa para algum eventual stop, né? Mas ali na hora que ele está operando é completamente diferente. Então, pessoal, o mercado é um campo de batalha, aonde o sangue é jorrado toda hora. Então, por mais que eu diga para vocês que é simples, não quer dizer que seja fácil, né? Mas eu acho que se você tiver uma mesma leitura todos os dias, todo santo dia, se você tiver a mesma leitura, cara, a chance de você ter sucesso nesse mercado é muito grande, tá? Era isso que eu queria passar para vocês, né? Eu vou encerrar aqui, como eu falei, né? Não tô muito, né, 100% assim. Então, eu espero que tenham gostado. Deixa aí nos comentários, pessoal. Isso aí ajuda bastante o vídeo. Eu tenho visto aí a galera interagindo, fico muito feliz, né? Eu leio todos os comentários, todos. Então, pode escrever aí, deixa a sua dúvida, deixa o seu like, que é importante, se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho aí também para receber as notificações. E se você tem interesse também de virar aluno, é só me chamar aí pelo link da descrição. Fechou? Tamo junto, um abraço, valeu!